Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. 6 horas e 1 minuto no meu relógio. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino dominical. Hoje, domingo, dia 19 de setembro de 2021. Eu vou me conter hoje, né, como eu costumo dizer de vez em quando. Eu não vou entrar no campo da política, porque eu nem preciso entrar. A liturgia de hoje, domingo, dia 25º domingo do tempo comum na liturgia da Igreja Católica, convida todos nós cristãos a olhar bem, com atenção para a realidade do mundo, a saber fazer a escolha de Deus, pois Deus tem uma sabedoria profunda e Deus nos convida a várias possibilidades, e a possibilidade que Deus nos dá, primeira, é de sermos felizes. Felizes a partir da realidade de testemunhar e viver plenamente este evangelho. Agradecendo já de antemão o convite do padre Adailton. Na semana passada estivemos aí na paróquia Santa Rita fazendo a transmissão e a divulgação da Semana Bíblica da Paróquia Santa Rita, em Nova Iguaçu. Também estivemos ontem com o Conselho Nacional do Laicato, estou até com a camisa hoje, ó, Conselho Nacional do Laicato, do Regional Leste 1. Também estivemos no Conselho Nacional do Laicato da Diocese de Nova Iguaçu, na reunião, no caso, uma é colegiado, que é a reunião de todo mundo, e outra também foi o colegiado aqui de Nova Iguaçu. Lembrando sempre que é um momento de encontro, e nós estudamos a carta aos Gálatas, a Epístola de São Paulo aos Gálatas, né, os Galatas, como alguns amigos dizem, não. E lá na Diocese de Nova Iguaçu, na Catedral de Santo Antônio, nós fizemos o estudo sobre a vocação do leigo, documento 105 da CNBB. O evangelho de hoje, evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao 37, ele traz para a gente uma resposta para o evangelho da semana passada, evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 35, onde Jesus apresentou o projeto da sua caminhada e mostrando claramente do que vai acontecer com ele, ou seja, ele vai sofrer a perseguição, será assassinado. Lógico, depois ele fala da ressurreição. Em Lucas também, ontem, evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15, Jesus traz para nós a parábola do semeador e traz para a gente essa notícia sobre a importância de saber semear, né? E aí, interessante que o evangelho de hoje é um momento, um espaço que Jesus vê os apóstolos, entre eles, discutindo sobre quem seria o maior. Jesus, o que vocês estão fazendo durante o caminho, né? E nesse caso, Jesus fala sobre acerca da sua realidade, do que vai acontecer com ele, e ele hoje fala, olha, você lembra semana passada, Marcos 8, 31 ao 33, quando ele fala sobre a sua paixão, sobre a sua morte? E o texto de hoje traz pra gente uma realidade onde demonstra claramente o anúncio que o cristão tem que fazer. E a realidade ainda de um anúncio sabendo que ser o primeiro é ser aquele que vai puxar toda a responsabilidade para si. Aquela confusão que alguns cristãos tinham de uma liderança messiânica política, Jesus ele é muito mais do que isso. Ele traz para os judeus e para os romanos uma proposta de uma instalação de um novo jeito de ser. Ao longo da caminhada de Jerusalém, Jesus vai para Jerusalém, Jesus vai preparando a comunidade apostólica para a realidade do testemunho da sua vivência. O evangelho de hoje traz a mensagem claramente, dizendo que ser cristão é estar a serviço, é um anúncio da diaconia, é um anúncio do serviço. Nesse tempo onde temos aí mais de 580 mil mortos pela pandemia do Covid-19, onde nós temos aí claramente uma política onde nenhum deputado ou nenhum senador e nenhum presidente da República abriu mão dos seus gordos salários para poder viver, né, dar testemunho de igualdade, onde nós temos uma multidão de 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, pessoas que estão passando verdadeiro perrengue para se manter na dignidade.
Jesus hoje, quando vê a comunidade apostólica se questionando, em Marcos capítulo 9, versículo 30 ao 37, Jesus traz para nós uma proposta que talvez nós não tenhamos de fato aceitada. A gente, quando fala, Jesus traz a figura de uma criança, ele traz para nós também a certeza que a criança ela tem toda a inocência e toda a obrigação de viver esse contexto. Jesus traz para nós um projeto do Pai. Jesus não fez um projeto individualista, um projeto onde ele, na primeira parte desse evangelho, ele traz um projeto onde ele deixa claramente quem ele é. E ele deixa bem claro que é preciso segui-lo e seguir com obrigação e com vigor. Não segui-lo apenas por seguir. Não apenas dizendo, olha, eu estou seguindo Jesus por causa disso ou daquilo. O evangelho da semana passada, que nós lemos no versículo 32 ao 33, traz para nós claramente uma proposta onde Jesus se revela para aqueles que estão na comunidade. Mas ele se revela plenamente na figura do servidor. Aquilo que o evangelho traz hoje para a gente, quando ele fala sobre a importância de viver uma outra lógica, não a lógica do mundo. Jesus, dizendo hoje para a comunidade, ele traz para nós a figura de uma criança. Quando ele coloca a criança no meio da comunidade, ele traz para nós a figura da criança que muitas das vezes foi ignorada e colocada em outros espaços, em outros lugares na sociedade judaica. E ele deixa bem claramente que ser uma criança não é aquela visão apenas de pureza, mas a criança é aquela que está sucinta ao aprendizado. A criança é aquela que está sucinta a conhecer e a estar disposto a mudar o itinerário. A comunidade apostólica deve abraçar o reino com sabendo que poderá e deverá, muitas das vezes, voltar o caminho e voltar com vigor e com a certeza de que a comunidade quer. No contexto da conversa de Jesus hoje, está a questão em ter o poder, em estar no poder. Muitas das vezes em nossas comunidades, aí vale em todas as igrejas, em igreja católica, igreja evangélica e também em outras religiões, a preocupação de estar em posição de destaque. A posição de destaque e que nos promove e que nos apresenta uma dignidade. O evangelho de hoje traz para nós uma proposta onde nós devemos olhar claramente quem nós somos. Sobre a realidade do outro. Jesus deixa claramente você abraçar aquele que está excluído, abraçar aquele que está perdido, abraçar simplesmente aqueles que ninguém quer. Aí temos aí um exemplo que eu fiz semana passada do grande padre Júlio Lancelotti e outros mais que pregam e vivem de verdade uma adesão ao projeto de Jesus Cristo, não uma adesão apenas simbólica, porque também não podemos viver o evangelho apenas por simbolismo. Muitas das vezes as pessoas que compõem a comunidade apostólica, que compõem as igrejas, querem na comunidade cristã apenas fazer da igreja um grupo social. Aquilo que eu falei durante a semana, quando a gente entra no contexto de testemunhar Jesus. A comunidade cristã, somos todos iguais com obrigações e deveres diferentes. A comunidade que confia o serviço em vista do bem de todos, ou seja, aqueles que exercem a liderança em nossas igrejas, do Papa até o leigo, até o recém-batizado, ele tem por obrigação estar sempre se mostrando disponível para testemunhar, para apresentar o projeto do reino para a sociedade. A comunidade onde devemos viver como irmãos e irmãs, onde devemos estar sempre dispostos a aprender, a comunidade onde nós devemos saber que a sabedoria deste mundo, onde nos obriga às vezes a entrar na ideia da competição. Quando Jesus fala em servir, em dar a vida, lá em João, ele não está falando apenas de forma simbólica, mas de forma plena. Nós cristãos, eu e você, não podemos ficar amuados ou colocados à parte, fechado num silêncio, fechado em nós mesmos, em nosso egoísmo. E logo, seguir Jesus é você dialogar com a realidade que você vive. Seguir Jesus é você estar disposto a testemunhar um Cristo plenamente.
Um Cristo que, como diz o Evangelho de semana passada, é um Cristo que nos leva a entender que a morte ela é consequência para gerar a ressurreição. A gente ainda, quando entra nesse domingo, a gente vê claramente que o anúncio de Jesus aqui é claramente um anúncio para que a comunidade copie o seu modelo. Jesus falou semana passada como ele ia morrer e Pedro entrou no conflito dizendo não é bem assim. A gente ainda entra nesse espaço da Galileia, um espaço onde a comunidade apostólica caminha, um espaço onde os judeus não tinham bem vistos. Muito provavelmente a região aí que eles estão vivendo nessa caminhada a Jerusalém, eles vão ser sempre colocados nessa pergunta: que tipo de cristão sou eu? Que tipo de pessoa somos nós em nossas comunidades de fé, tanto em nossos grupos pastorais? Jesus traz para eles para Jerusalém não para gerar uma revolução apenas política. Sim, não podemos ignorar a realidade política do tempo atual, onde temos aí toda a realidade do custo de vida, toda a realidade do sofrimento, da miséria, do desemprego, das mortes pela pandemia da Covid-19, do desrespeito aos servidores públicos, do desrespeito ao trabalhador com as leis injustas. Nesta fase, todos acreditam que Jesus indo para Jerusalém, ele ia lá para instaurar um reino igual ao rei Davi, um reino onde temos um sofrimento e a dor e a corrupção. No poder e na questão do serviço que eles acreditam, é um serviço de privilégios. Jesus, ele não é apenas um líder messias político, ele é um líder muito mais além. Ele traz para nós uma proposta de vivência, que cada um fazendo a sua parte, iremos transformar o mundo. Jesus, que catequiza os discípulos, que ajuda a comunidade apostólica a refletir sobre as suas escolhas, ele convida a comunidade apostólica também a ter um gesto concreto de abraçar o projeto dele, o projeto do Pai, sem os vícios da realidade do mundo. O projeto do Pai que não é o projeto do poder e de domínio, mas um projeto de amor e de serviço. O nosso texto, que faz parte da instrução aos discípulos, que algumas pessoas não entendem a lógica de Deus, e a lógica de Deus é algo que nos fere às vezes a inteligência humana, é uma proposta que nos coloca, que vocês têm que entender isso. Colocar uma criança no meio da comunidade, sobretudo naquele contexto, era você trazer para o centro os excluídos. Aqueles que muitas das vezes em nossas igrejas estão lá participando, são aqueles que servem, mas são colocados em último plano, em terceiro plano, em quarto plano. Provavelmente recordar a dura reação de quando Pedro questionou Jesus na sua anúncio da paixão, lá em Marcos 8, 32 ao 33, quando Jesus deixa bem claro que o projeto dele é uma morte cruenta, um sofrimento, uma dor que talvez nós não queiramos para nossas vidas. A segunda parte de hoje, que nós estamos lendo aí, a gente observa bem claramente que Jesus traz para nós uma realidade em casa de Pedro. A cena começa com uma pergunta de Jesus: o que vocês estão discutindo no caminho? Lá no versículo 33. O contexto sugere claramente que Jesus já sabe o que eles discutiram. Certamente Jesus já sabe muito bem que inclusive é o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, que diz: olha, deixa que um sente à direita, o outro sente à esquerda. Jesus percebe claramente que a comunidade apostólica está discutindo a sucessão no projeto messiânico. Provavelmente, qualquer coisa que possa acontecer num grupo de 12 pessoas, logo todos sabem. Provavelmente, Jesus, quando captou essa conversa, ele quis claramente trazer nesta casa uma discussão, uma análise bem detalhada da proposta de Jesus. Se neste ponto Marcos traz para nós, leitores do seu evangelho, para nós discípulos e missionários, que pelo caminho, ou seja, durante o caminho da vida, nós não podemos viver uma discussão necessária sobre o poder. E interessante que o versículo 34 logo entrega que eles, como a comunidade, discutiam entre eles
quem era o maior. Aquela questão da hierarquia, né? Os postos, a instituição. O problema sério na sociedade, na Palestina, na comunidade, na igreja até hoje. As assembleias, nas sinagogas, havia uma ordem de quem era primeiro, segundo e terceiro. Jesus deixa bem claro que nesse sentido nós devemos saber que a ordem de Deus ela submete a lógica humana àquilo que ninguém consegue entender. Os conflitos que foram insuflados nesse caminho foram conflitos devido àquele anúncio que Jesus fez que ele era o Filho de Deus, que Pedro faz a profissão de fé: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, no longo da caminhada, Jesus, na certeza que está acontecendo, ele traz para a comunidade uma ideia de grandeza. A grandeza é algo que nos leva ao encontro do serviço. A grandeza é aquilo que nos leva a ser os menores, é aqueles que trazem para a comunidade a soma de tudo o que tem. Dessa forma, Jesus deixa bem claro que a pretensão de poder e domínio não tem que ser a pretensão de quem faz parte da comunidade apostólica. Essa ideia de grandeza, de um reino poderoso, de uma sucessão. Os discípulos ainda estavam vivendo no sentido da palavra humana, carne, estavam querendo subverter a ordem do reino de Deus à ordem humana, a lógica da humanidade. Jesus, trazendo uma criança para o centro, ele convida a comunidade a viver como uma criança, disposto a aprender, disposto a acolher a correção, disposto a caminhar e a estar sempre no caminho da fidelidade ao seu pai, à sua mãe, à sua família. E, portanto, o símbolo da criança para nós é um pequeno símbolo que Jesus coloca, mas que tem grande força em nossas igrejas. Eu já ouvi em alguns lugares, alguns líderes dizendo que não aprende mais nada, que eles têm toda a verdade. Precisamente, a comunidade de Jesus, ela tem que ter essa consciência, que nós devemos estar dispostos a aprender como discípulos e missionários. Nesse contexto, a conversa que Jesus está tendo com os discípulos é um gesto que significa claramente que o discípulo tem por obrigação, viver plenamente esse reino. Jesus é o grande motivador dessa conversa. E quando ele anuncia a paixão, ele não anuncia a paixão com glória e com honra, mas sim com sofrimento e dor. A missão que o Pai confia a Jesus na cruz é a missão que ele ainda hoje confia ao cristão que vive na comunidade de batizado. A gente, eu e você, nós que estamos aqui nesse episódio dos discípulos, é um clássico, né? Que a gente costuma sempre destacar a presença da criança. A criança que naquele contexto judaico era discriminada, era colocada junto com as mulheres, que não tinham direito à opinião. Aquilo que preocupa a comunidade às vezes é destacar a inocência da criança. Não, mas também aquela criança que aceita e que pode e que deve ser corrigida. A atitude do discípulo mostra a dificuldade nossa de entender o plano de Deus, o projeto de Deus. Essa ideia de poder que entrou em nossas igrejas, onde temos aí líderes religiosos que invocam uma pseudo primazia, aonde o evangelho de hoje nos coloca claramente numa sociedade cheia de divisões hierárquicas, uma sociedade onde uns querem ser mais do que o outro, aonde a boa nova do reino é colocada em último plano. A instrução de Jesus hoje ao discípulo deste domingo, ele apresenta para a gente uma posição. Não devemos buscar honras e privilégios, e nem buscar títulos, nem caçar posições de prestígio. A comunidade deve buscar, sobretudo na realidade de hoje, servir e entregar à comunidade, ao povo de Deus, tudo o que tem a própria vida. É incompatível um cristão que está preocupado em ter título de honra, sabe que eu sou pastor, sabe que eu sou diácono, sabe que eu sou o bispo fulano, sabe que eu sou o catequista beltrano, sabe que eu sou o padre ciclano. Na nossa sociedade,
os cristãos não devem fazer e ter em nós essa ocupação que muitas igrejas se ocupam, que preocupa primeiro em acolher bem aqueles que podem ofertar uma quantia boa de dinheiro ou podem galgar um certo título ou nobreza para a comunidade. O cristão está preocupado em estar na rede social com não sei quantos mil likes, não sei quantos mil dislikes, sei lá, ou não sei quantas visualizações. O cristão, ele tem que estar preocupado em anunciar, em testemunhar. A única grandeza do cristão é a humildade e a simplicidade no anúncio da palavra, no anúncio do evangelho, que é o evangelho onde nós estamos inseridos, o evangelho da vida, não o evangelho da morte. A beleza da cultura e da posição são fatos ocorridos em nossa comunidade. Na comunidade apostólica, na comunidade cristã, nós somos todos irmãos, iguais. Aquilo que Gálatas fala, a gente leu tanto, entre vocês não há mais gregos, nem judeus, nem gentios, somos todos iguais. Aquilo que nos deve mover não é apenas a vontade de galgar prestígio, mas a vontade de servir e partilhar com o irmão, seja conhecimento, seja alimento, seja a vida, e assim partilhar o altar da Eucaristia, e assim partilhar o conhecimento da palavra que Deus nos concede. O evangelho de hoje ainda nos complica e nos convida para uma atitude serviçal, uma atitude de encontro verdadeiro, aonde o Jesus, que é aquele de ontem e hoje, aonde o Jesus, que é o Cristo, está à disposição ainda hoje para se dar como modelo e exemplo na comunidade. Ai de nós, eu e você, nós pecadores que somos, se não soubermos retribuir esse amor tão grande que Deus nos entrega. A exemplo de Jesus, que andou, que acolheu e acolheu bem os marginalizados, nós também somos chamados. Que nós também sejamos um outro Cristo, que sejamos servidores, não servidores doentes pelo poder ou pela posição política social, mas servidores doentes para poder gerar, entregar a vida a exemplo de Jesus. Deus nos abençoe e nos ajude, que nesse domingo que a gente tem o Evangelho de Marcos 9, 30 ao 37, nos convide a discutir claramente se nós queremos ser os maiores em nossas igrejas, em nossas comunidades, se nós queremos ser os maiores em nossas famílias, ou se nossa motivação é outra, que é o amor de Cristo. A razão que nos leva a estar na comunidade é um contraste entre o poder e o servir, entre entregar a própria vida por motivação de amor e entregar a própria vida para galgar honras e títulos. A palavra de hoje nos convida a meditar e a compreender que ser o maior envolve a responsabilidade de estar junto com os menores. Envolve a responsabilidade de abraçar os excluídos. E quando a comunidade apostólica é perguntada por Jesus o que vocês discutiam, todos eles, com vergonha, abaixaram a cabeça. E se hoje Jesus nos perguntar quais são as maiores discussões em nossas igrejas, nós certamente teremos vergonha de responder para ele. A terrível tentação do poder, a terrível tentação de dizer, sabe que eu sou fulano, ciclano, doutor, teólogo, mestre, e sempre estamos preocupados em postar que somos quem somos. As três tentações do deserto que Jesus passou, a tentação do poder, a tentação do prazer e a tentação do ser. Quem somos nós no projeto de Deus? Qual o poder que nós temos em nossa caminhada? E será que fazemos tudo isso em nossas igrejas pela sensação, pelo prazer de viver a realidade apostólica, a realidade de fé? O poder para Jesus é serviço. O prazer para Deus é fazer a vontade. O prazer para Jesus é fazer a vontade do Pai. Esse é meu prazer, essa é a minha alegria. E ainda temos o ser. E ser para o outro, sinal de salvação. A igreja nos convida, com o Concílio Vaticano II, nos convida com a leitura da Carta aos Gálatas, nesse mês de setembro, onde fazemos 50 anos no mês da Bíblia, e algumas paróquias irão fazer as caminhadas, irão fazer as celebrações semana que vem, inclusive a paróquia Santa Rita, na qual estarei presente, se Deus quiser,
participando da celebração dos 50 anos do mês da Bíblia, é preciso entender claramente que atender à vontade de Deus envolve, sinceramente, testemunhar Jesus plenamente com a vida. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você que me ouviu até aqui. Fiquemos em casa se possível. Se cuide. Não esqueça de lavar as mãos, álcool em gel. Se cuide. Estamos vivendo uma pandemia ainda. Quem tomou a segunda dose ainda tem que se cuidar. Eu vou tomar a segunda dose essa semana, se Deus quiser, dia 27. Estarei lá tomando a minha segunda dose da vacina? AstraZeneca, né? Vou tomar AstraZeneca e vamos nos cuidar, porque se faz necessário para poder se manter vivo nesse tempo de pandemia. Agradeço a você pelo seu sim, pela sua presença. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia, feliz domingo.